O plano desse programinha é contar pra vocês a minha experiência tentando retomar algo muito querido da minha infância. Tá, talvez tu seja como eu, um cara que na infância adorava Cavaleiro do Zodíaco, tinha as figurinhas que vinham no chiclete, comprava os bonequinhos aqueles que tu encaixava a armadura. Eu não comprava muitos porque eles não eram muito baratos, mas eu tinha alguns e era feliz com eles. O meu favorito era Yoga, porque pó de diamante é o melhor poder de todos, e eu assisti todo o anime até a saga de Hades, que saiu faz algum tempo. Mas quando saiu The Lost Canvas, eu não me interessei muito porque, sei lá, eu já tava na época da faculdade, eu tava meio atarefado com um monte de coisa e deixei passar. Só que agora a JBC tá republicando esse mangá no Brasil. Se tu não sabe, Lost Canvas começou a sair no Japão em 2006, terminou em 2011 em 25 volumes. E a JBC já tinha lançado no Brasil entre 2007 e 2012, também com 25 números. Agora essa nova edição, ela tem o papel look screen, que é aquele papel do Akira e do Ghost in the Shell, então é um papel um pouquinho melhor, não é aquele papel jornal. E, ao mesmo tempo, as capas são metalizadas e tem páginas coloridas. Na verdade, aqui só tem 2 páginas coloridas, mas eu não vou mostrar porque vai estragar uma surpresa. Eu vi uma galera reclamando, principalmente do preço de capa. Esse mangá, ele custa R$ 25,90, ou seja, ele tá mais próximo de R$ 30 do que de 20, o que pra mim caracteriza um mangá que não tá muito barato. Ah, e um detalhe importante é que ele só vai ser vendido em livrarias e lojas especializadas, ele não vai pras bancas. Eu acho que esse é o problema. Talvez o preço seja R$ 25,90 porque a JBC e, na verdade, várias editoras estão com cada vez menos lugares para distribuir. Tu tem, por exemplo, as livrarias que não estão conseguindo pagar as editoras. Então, por exemplo, a JBC ela tá com cada vez menos pontos de vendas. Agora tem, se eu não me engano, ou todos ou alguns mangás deles não estão indo pras bancas. Em resumo, talvez o preço seja por conta dessa crise editorial e, enfim, a editora não tá tendo lugar para vender os produtos, então ela tem que elevar o preço porque talvez ela esteja imprimindo menos. Se não sabe, o Lost Canvas, ele é da autoria da Shiori Shiroji, que é uma mangaka que, com a orientação do Kuramada, que é o criador dos Cavaleiros do Zodíaco, ela criou uma espécie de spin-off. Essa é uma história meio nebulosa, mas na prática existem 2 prelúdios pro Cavaleiros do Zodíaco que a gente conhece, que é lá a saga do Seiya. Tem o Next Dimension, que saiu meses antes do Lost Canvas, e tem o Lost Canvas. O Next Dimension é do Kuramada, enquanto o Lost Canvas é da Shiori. Então dá pra dizer que o Lost Canvas não é exatamente cânone, porque os dois eles saíram mais ou menos ao mesmo tempo. Teoricamente deveriam contar a mesma história com pontos de vista diferentes, mas no fim as tramas acabaram não se batendo. Mas o importante é, Lost Canvas, mesmo não sendo canônico, pegou os fãs e todo mundo gosta. Embora ele venda menos que o Next Dimension lá no Japão, mas é mega querido assim pelos fãs. Alguns até dizem, por exemplo, que é melhor que o Cavaleiro do Zodíaco original. E eu pretendo descobrir. O mangá ele se passa 200 anos antes da série clássica e tu tem personagens que são da série clássica. Por exemplo, o mestre do Shiryu, o Cavaleiro de Libra, ele tá aqui e é muito legal ver ele em ação. Eu queria muito ver isso. E aqui a gente vê outra guerra santa rolando justamente entre o Hades e a Athena. São 3 personagens principais. O primeiro deles é o Tema, que é o Seiya desse mangá, dá pra dizer assim, ele luta com a armadura de Pégaso. Tem o Alon, que é um menino que ele é pintor e ele acaba sendo a encarnação de Hades dessa época. O Hades, enfim, domina o coração dele porque ele era muito puro. Na verdade, ele me lembra muito Shun, porque ele é meio afeminado, dá pra dizer isso. E tem a Sasha, que é a reencarnação da Athena. O detalhe curioso é que é um mundo meio pequeno aqui, porque os 3 eles moravam no mesmo orfanato. Sobre esse primeiro volume, é legal a nostalgia, tu vê alguém vestindo lá a armadura de Pégaso, é sempre divertido. Também o contexto do mangá é diferente da série clássica, porque aqui os Cavaleiros de Ouro estão do lado dos de bronze para enfrentar o Hades e salvar a Athena, diferentemente lá do outro. Então também tu pode enxergar um pouco como uma história alternativa do primeiro, é como se fosse uma mesma guerra, só que com elementos diferentes. E também um detalhe legal aqui é que rola algo parecido com Berserk, porque o Hades, que é o Alon, ele foi amigo do Cavaleiro de Pégasus, então tu tem 2 caras que antes eram amigos e agora eles vão se enfrentar, cada um do lado dessa guerra. Eu acho que de ponto negativo é que esse primeiro volume ele não tem uma luta épica, sabe? Não é como lá a série clássica que eles passavam horas se enfrentando e suavam e parecia que aquelas lutas não tinham fim, eles iam até o limite do limite, quase morriam. Aqui não, aqui as coisas até são mais leves do que eu esperava e não tem uma luta memorável, pelo menos não nesse primeiro. Na verdade, eles até pulam umas lutas que poderiam ser legais. Tu não vê, por exemplo, o Tema ganhando a armadura de Pégaso. Ele simplesmente ganha. Quando tu vai ver, ele já tá com a armadura. De qualquer forma, eu vou continuar acompanhando. Eu pelo menos pretendo ler mais uns 3 volumes pra ver se o mangá me pega. Eu não gosto muito do fato dele brilhar. Eu preferia que fosse fosco, mas enfim. Ah, não cheguei a falar, mas os desenhos são realmente muito lindos.
E é nostalgia pura, sabe? Voltar a ler Cavaleiros do Zodíaco pra mim é bem legal. Não deixe de comentar aí embaixo o que tu achou do primeiro volume, se é que tu tá acompanhando. E se tu já leu todo o Lost Canvas, já acompanhou todo, comenta aí embaixo pra galera ter uma noção assim de se a história é interessante ou não. Eu vou indo lá que tem mais quadrinhos pra serem lidos. Tem um novo volume ali do Constantine que eu quero ler, tá bom? Tchau, tchau.